Olá, família PT, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes aqui no programa Entre Mulheres, da Rádio TV Construir, esse canal novo, né, que está nascendo aí com muita força, muita potência, e que a gente vem trazendo um formato aqui diferente e mais descontraído, né? A gente vai aproveitar para pedir para vocês dar aquela força, se inscrever no canal, compartilhar essa live com os amigos e ajudar a fortalecer os movimentos da esquerda. Eu estou aqui com a minha companheira Soraya Donato, a gente vem trabalhando juntos nesse projeto, estou muito contente de estar fazendo parte disso. Tudo bem, Soraya? Estamos aqui também com a Lorena, nos bastidores, Lorena de Medeiros, que está fazendo o backstage aqui para a gente, e o nosso convidado, nosso querido companheiro Henrique Pisolato, um guerreiro também de luta, né, de tantas batalhas. Obrigada, Pisolato, bem-vindo mesmo, muito agradecida por você estar aqui com a gente. Já vou emendar logo, sem mais delongas. Como é que você está, Pisolato? Há quantas andam aí toda essa perseguição que você vem sofrendo até hoje, há tantos anos? Fala para a gente como é que está essa situação agora e o que isso está impactando aí na sua vida. Boa noite, bem-vindo de novo. Obrigado, um abraço, uma saudação a toda a comunidade. Espero ajudar a construir o canal de vocês aí, ser útil. Olha, sendo objetivo, eu costumo dizer sempre que não podemos nos queixar de monotonias, né? Não tem sido período de monotonia. A luta é para melhorar. As perseguições continuam, a gente resiste, e, no fundo, como diz a minha querida Andréia, minha companheira, a gente foi sequestrado por um sistema há praticamente 16 anos, estamos lutando para sermos resgatados sem pagar o resgate que eles já debitaram ao Brasil e aos brasileiros. Então, essa é a nossa luta, mas, para a infelicidade deles, a gente tem conseguido sobreviver. E dias melhores virão. Como diz tanta gente no Brasil, tem Lula no fim do túnel. E vamos reconstruir muito do que esse povo arrasou. Pisolato, tem uma frase interessante que eu gosto muito de Lula, né? Que ele fala muito da esperança. E a esperança é o nosso alimento. Você, diante dessa situação toda que a gente está vivendo dentro do nosso país, o que você pensa dessa esperança de Lula? Olha, cortou um pouco o teu final aí, mas eu entendi que a pergunta é sobre a esperança e a esperança de Lula. Perfeito. Soraya e os que estão nos acompanhando, desde a época que eu estudava mitologia grega, né, da fábula da esperança que se fechou na caixinha, se nós não tivéssemos esperança e utopia, a vida seria muito monótona. A vida seria sempre... Nós seríamos eternos derrotados. E para nós que temos uma visão mais social, mais comunitária, uma visão mais colaborativa, mais fraternal, e acreditamos num projeto com essas características, numa sociedade, num mundo de colaboração, de cooperação, essa esperança é, no fundo, o nosso combustível. Por quê? Porque a gente sempre levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E é um pouco aquilo que o Galeano diz, né? A gente parece que quando chega lá, ela fica um pouco mais distante, mas a gente já andou um caminho.
E eu lembro que muitas vezes eu até fico pensando comigo isso, né? E já que você me fez essa pergunta, Soraya, você me faz associar uma imagem. Na minha infância, eu morava numa região de colinas. E aí nós éramos um grupinho de garotos, meu pai era professor, e naquela ingenuidade, a gente dizia, olha, o céu encosta ali naquela colina. E aí, depois de um tempo, a gente subia nas colinas, já maior, o pai deixava sair de casa, a mãe deixava sair de casa. Quando chegava lá, tinha sempre uma colina para frente, uma colina para frente. Mas isso fez com que a gente enxergasse o horizonte. E ali era uma região de fronteira entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Então, tinha o Rio Uruguai, e eu conheci o Rio Uruguai, lumbrei o Rio Uruguai, né, aquela imensidão, aquelas águas que brilhavam com o sol, quando eu subia as colinas para encostar no céu, né? E descobri que o céu sempre fugia, mas, no fundo, tudo era grande descoberta. Então, eu acho que é isso, né? A gente só consegue avaliar depois de ter subido as colinas, né? Agora, imagina a tristeza que seria ficar nos vales. Você não enxerga o horizonte. E eu acho que a ignorância, e isso é uma das coisas mais tristes que o Brasil vive hoje, né? Esse contágio da ignorância, é exatamente as pessoas que se contentam a ficar nos vales, a não enxergar além do seu ângulo, a não subir em locais mais altos para descobrir, como vocês, inclusive, né, que saíram do Brasil para descobrir mais coisas, para encontrar novos horizontes, né, para confraternizar, para acumular, para solidarizar, né, e para entender que o mundo é uma coisa muito mais complexa, o ser humano também, e de que, no fundo, tudo se fecha nessa coisa meio holística, né? Que eu sempre falo que é ou se coopera ou se destrói. Ou a gente entende que fizemos parte de um ecossistema que vai das nossas células ao nosso sistema planetário, e aí, se nós não colaborarmos com esse ecossistema, nós vamos produzir câncer, destruição. É isso. A minha vida e a minha orientação tem sido um pouco isso. Apesar de que muitas vezes, para você subir a colina, você resvala, você pisa em pedras, você cai, você rola, né? Mas já dizia um poeta que um tombo não significa anular a caminhada. Você já andou. Porque a esperança é a última que morre, né? Olha, inclusive eu lembro essa questão. A esperança é essa energia, né? Eu lembro de uma piada que faziam com a Esperança Aguirre em Madrid, né? Quando ela insistia com o partido de direita lá, o PP, e o cara dizia, a esperança é a última que morre, né? Porque ela era aquela visão meio franquista. Eu acho que a esperança é um pouco a expressão dessa nossa vontade de não parar, essa teimosia de viver, de não se dar por satisfeito, de não enrolar a bandeira, porque na hora que você enrola a bandeira, você começa a morrer, você não sonha mais. E uma vida sem sonhos, sem projetos, né? Uma vida sem desafios, é uma vida chata para que nem cerveja, nem cachaça suporta. Então, você muitas vezes não decifra isso, mas você vive no dia a dia, Soraya. Sim. Você vive no dia a dia. É de quando você nasce, e aí você quer ser adulto,
quando você se forma, você quer fazer um outro curso, quando você tem um filho, tem um amigo, e aí você quer ver ele crescer. Você percebe que isso é um pouco a dinâmica da vida? E eu acho que esses que estacionam, eles começam o que eu chamo, eles começam a caminhar para a morte. E aí eles têm medo de mudança e viram reacionários. Perfeito. Essa onda reacionária é o pessoal que tem medo. É o pessoal que quer ficar naquele cantinho de conforto, sabe? Do pai protegendo o dinheirinho, da exploração, de não sei o quê. E não percebe que eles estão se limitando. Isolato, você tá entrando num ponto aí que era o que eu, assim, queria te perguntar mesmo, assim, emendando essa sua fala aí. Essa questão da sociedade, de certa forma, adoecida, né? Assim, envenenada por esse ódio, por essa visão fascista, realmente. A gente vê tantos absurdos acontecendo e é preocupante nesse sentido, né? Assim, então, o que você acha que esse ano, por exemplo, que é um ano de eleição, é um ano que as pessoas precisam perceber a importância que é eleger uma bancada de esquerda, uma bancada com uma visão social progressista. Que a militância precisa fazer? Como você vê esse ano eleitoral? As pessoas vão conseguir, a sociedade brasileira vai conseguir mudar esse quadro do Congresso do Brasil, do Congresso brasileiro? Porque tudo indica Lula presidente, esperamos que sim, é o que a gente, assim, é mais uma preocupação grande, ao meu ver, é o Congresso. O que você acha disso? Você acha que o Brasil vai conseguir mudar esse cenário esse ano? Olha, deixa eu dividir em algumas partes. Primeira coisa, eu estou extremamente convicto e posso até pecar por otimismo. Já tenho feito até algumas apostas com amigas e amigos de que tudo se encaminha para o Lula ganhar no primeiro turno. A segunda coisa que eu vejo é que a bancada progressista vai crescer. Não o quanto poderia crescer, porque nós estamos muito conservadores, nós estamos muito, vou até usar uma palavra triste, nós estamos muito tímidos a nível de organização. Nós nos afastamos do povo, das organizações, e aí fomos muito para o ar-condicionado, né? E isso faz com que a gente não decifre bem as vontades populares que permitiriam que a gente aumentasse essa bancada, até mais do que nós vamos aumentar. Sem dúvida, há uma vontade, muita gente vai se eleger até fora das expectativas, mas a gente poderia fazer muito mais, né? Até porque existem lideranças, e eu tenho sido testemunha disso, à medida que eu saio, vou para as favelas, né? Percorro aqui o Grande Rio, lideranças de uma qualidade excepcional que estão completamente escondidas, que não tiveram espaço, que não se deu a conhecer, que são pessoas muitas vezes jovens, criativos, com um pensamento novo, com um bom discurso, boa articulação. Então, em resumo, eu acho que o Lula se elege, a gente vai ter uma boa bancada, talvez não a que a gente precisaria, mas o grande desafio será para frente. Porque não dá, esse modelo, não dá para a gente ficar tentando costurar coisas velhas, né? Esse modelo que a gente tem de ficar refém do Centrão, de transformar o Congresso numa espécie de balcão de negócio e escritório de despachante, né? Isso não é bom.
para o sistema democrático, não é bom para o país, não é bom para a sociedade, não é bom para nada, porque não é possível, e a gente tem exemplos aos montes no mundo, é possível ter uma coisa mais decente, mais coerente, né? Então, se você perguntar o que você sonha disso, é claro que eu sonharia de que a gente utilizasse muito mais isso que vocês estão fazendo tão bem, que são as mídias sociais, como instrumentos de participação popular. E que se desse muito mais força a essas democracias diretas. Você imagina se, por exemplo, desde o PT, criasse plataformas que não custam grande fortuna, aliás, são muito barato hoje, onde as pessoas pudessem mandar projetos e propostas e esses mesmos que mandam e se conectam na plataforma pudessem selecionar e votar nessas propostas. Então, você tem uma enxurrada, um estuário, e, ao mesmo tempo, a própria vontade popular ela vai selecionando. E, a partir de determinados critérios, por exemplo, uma proposta que recebeu X% de votação, ela teria que ir para uma comissão de sistematização. E eu acho que nós temos que caminhar para ter um parlamento assim, Flávia. Né? Um dia, não digo, porque o que é o parlamento? Ele é a expressão da vontade popular. Então, nós poderíamos ter muito mais participação popular do que gabinetes lá em Brasília, com custo altíssimo, com infraestrutura burocráticas, com pessoas que não têm nenhum vínculo para você poder caçar o mandato do cara que vai lá e né? Quer dizer, eu acho que nós temos que ser ousados e, no mínimo, tensionar para que as estruturas que compõem o Estado sejam modificadas. E que a gente não fique olhando muito pelo retrovisor. Desde os conselhos populares, conselhos de saúde, conselho de segurança, conselho de educação, de comunicação. Quer dizer, o povo sentir que tem poder, que a opinião dele é ouvida e que isso pode mudar. E na distribuição do dinheiro, aí vai valer isso. Porque, no fundo, o que nós estamos fazendo? Né? É uma grande disputa como é fatiado o orçamento. Historicamente, no Brasil, todo o orçamento dos tributos que as pessoas, né, que todos nós pagamos, eles ficavam com uma minoria. Aí a esquerda foi lá, o Lula, a Dilma, e começaram a repartir um pouquinho. Né? E aí, os que se achavam donos do pedaço começaram a gritar e começaram a fazer essas maracutaias que eles fizeram aí. Sim. E na hora de defender isso, o povo não se sentiu proprietário daquilo. Então, nós temos que utilizar, e hoje esse avanço das mídias sociais é fundamental, para que a pessoa se sinta parte. Opa, aqui mexeu no meu quintal. Aí, nós vamos ter um governo forte, nós vamos, inclusive, empurrar o Lula para com sabores muito melhor do que chuchu, né? Se ele for para lá. A gente vai poder temperar com muita coisa e o chuchu também vai sentir que, olha, se eu quiser aqui o mesmo cardápio, né? Não vai dar, o povo vai passar por cima e vai virar a mesa. E nós temos que usar todas essas ferramentas, né, para que o povo participe. Temos que a gente tem que batalhar por representatividade e participação popular, né? Dessa forma, eu acho que seria digamos assim, o grande êxito, né, para a sociedade. Né, Soraya? E é uma coisa, viu, Flávia? Deixa eu dizer. Na década de 90, final da década de 90, eu discutia muito com alguns amigos sobre isso, sobre o uso da tecnologia como um fator de integração e de baixar os custos. Quer dizer, você pode universalizar muito mais. Você imagina a educação se você usar de todo o potencial econômico. Claro. Eu acho. Você imagina a saúde, né? Como a gente poderia utilizar isso e universalizar muito mais. Então, a tecnologia ela não é uma coisa ruim.
Ela é uma coisa boa. E nós, que temos um pensamento social, temos que nos apropriar de todas essas tecnologias e coisas boas. O que a gente não pode é permitir que alguns espertalhões se apossem da tecnologia e transformem isso numa coisa deles ficarem ricos, de acumularem dinheiro. Ou que, na verdade, até se transforme numa arma, né? Porque a gente lembra sobre fake news, como foi bombástico essa forma de abordar, né, dentro das redes sociais. De mentir, né? De enganar o povo. Sim. E a esquerda sofreu muito com isso. Sim. Na verdade, Pisolato, a esquerda sofreu muito com isso, porque ela não sabia mexer com as redes sociais. Nós somos de luta de rua. Essa foi a desvantagem. Agora, nós estamos aprendendo a lidar com as redes sociais. Isso é muito bom. Pisolato, diante de tudo que você sofreu, como você consegue superar as suas injustiças? Eu não tenho opção, Soraya. Nós não temos opção, né? Ou você resiste, né? Você tem que se superar. Isso não é uma coisa que você pode dimensionar e planejar e dizer quero ou não quero. Porque esse pessoal que fez o que fez com o Brasil, esses vendilhões que usaram, né? Esses quinta colunas, eu costumo fazer até uma analogia de que nós estamos vivendo uma nova Operação Condor, só que na época se usou os militares para derrubar governo, para saquear os países, e agora se usou o judiciário, junto com a mesma mídia corporativa que está toda quebrando, né? E meio se extinguindo, graças a essas iniciativas, como de vocês, e o mesmo grupo de escravagistas, dono de capitanias hereditárias, contrabandistas, que saquearam sempre o país, né? Sonegadores de impostos, de previdência. Então, esse pessoal, eles trabalham como se fosse uma guerra, e é uma guerra, e fazem guerra, como todas as guerras, para roubar. E aí, a mesma coisa que o Hitler não se preocupou se ia morrer 1 milhão, 10 milhões, né, 20 milhões ou 50 milhões, o importante era, e todas as demais guerras que foram feitas, né, eles continuam. E para nós, a gente só tem uma opção: sobreviver. E foi isso que a gente fez. Quando a gente achava que não tinha mais fôlego, e olha, foram alguns momentos, tanto na Itália quanto no Brasil, de repente aparecia aquela, eu até já usei um pouco essa frase, aparecia essa coisa do imprevisível, que eu chamo dos anjos e dos milagres. Acontecia um milagre. A gente não esperava, aparecia alguém, aparecia uma ideia nova, apareciam os anjos, que eram pessoas que muitas vezes você não tinha conhecido antes, tinha convivido superficialmente, outros que você tinha convivido e dizia, estou com vocês, estou na luta, vamos em frente. E a gente continuou, né? Talvez para a infelicidade, para tirar o sono de todos esses, né, que venderam o Brasil, que fizeram o papel de traidores, né, em benefício próprio. Os sem pátria, né, os sem amores, a história do nosso Brasil, né? Pisolato, quinta coluna. Diante de tudo que você relatou agora, nesse momento, eu gostaria que você deixasse para a nossa família PT uma frase sua impactante, que é muito importante, porque muitas pessoas conhecem a sua história, o que você passa, e a gente queria uma frase sua para você fechar a nossa live de hoje. Olha, Soraya, eu sou franciscano, né, de formação, usava sempre as frases de São Francisco, mas depois de todos esses desafios que eu passei, eu estou usando uma outra frase como guia.
não me rendo, não me entrego, não baixo a cabeça para os vendilhões, não aceito nenhum pacto com esse pessoal que está do lado errado da história, com os golpistas, com os traidores, com os que usam. Então, enquanto eu tiver vida, né, esse é o pacto que eu tenho com a Andréia, minha companheira, os amigos, eu vou tirar o sono desse pessoal que fez tanto mal para nós e para o Brasil, né, para todos os brasileiros. Não nos rendemos, não nos rendemos. Estamos na mão do Criador. Muito bom, muito bom. Obrigada, Pisolato. Muito bom você aqui com a gente. A família PT é isso, somos todos nós. Muito obrigada. Família PT, beijo, até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Pisolato, um abraço. Obrigada por ter vindo.